Coragem e prudência não são antónimos, mas a coragem moral é, sem dúvida, uma virtude decisiva na vida. Como é que a coragem, a prudência, a temeridade e o risco se compatibilizam num ciclo virtuoso e frutuoso? O filósofo Paulo Tunhas e o historiador Rui Ramos estão de volta ao auditório da PLMJ. E Paulo, começamos na procura de uma definição de coragem. E a resposta, pelo que fomos trocando antes desta conversa, é logo algo que é difícil de aceitar por uma classe de advogados. Isto é gente que está muito habituada a definições legais, técnicas, rigorosas, mas as questões éticas e morais, como é o caso da coragem, são difíceis de definir. Mas há uma abordagem que pode ser muito interessante e que se liga também aqui muito ao trabalho dos advogados, que são portadores de uma espécie de coragem profissional e por isso não depende de sentimentos e impulsos. Essa abordagem é do Kant, que dizia que a coragem é o que acontece quando somos capazes de lutar contra as nossas inclinações sensíveis. E nós a acharmos que a coragem é defendermos as nossas convicções. Calham sempre as perguntas difíceis, noto. A questão da definição da coragem, como de facto, como Alexandre acabou de dizer, do grosso dos termos éticos e políticos, é sempre problemática. E é uma questão que, de facto, também não se põe no direito porque procede por definições, ou pelo menos põe-se de uma forma muito mais ténue, enquanto que no que diz respeito ao vocabulário ético-político, é particularmente difícil encontrar definições. De resto, o primeiro grande texto da história da filosofia sobre a coragem, que é o Laques de Platão, acaba de uma forma aporética. Platão diz, acabamos a conversa num embaraço. Há propostas de definição da coragem que na busca de uma definição do que é a coragem, Sócrates vai desmontando. É boa expressão, creio. E pelo caminho apura-se alguma coisa, nomeadamente a distinção entre coragem e temeridade, que depois vai ser fundamental no Aristóteles, por exemplo, e em qualquer concepção genérica da coragem. Vão-se apurando coisas e Sócrates, como dizia Aristóteles, é o primeiro a buscar a definição em filosofia. Portanto, o final aporético, quer dizer, com um embaraço e inconclusivo do diálogo, não significa que o diálogo seja um exercício cético. Apesar dos céticos estarem muito a reivindicar Sócrates como o primeiro cético, mas os céticos têm, mesmo os contemporâneos, têm o hábito de descobrir genealogias estranhíssimas que faz dos mais insuspeitos autores céticos aos seus olhos. É um facto que muito curioso, de resto. Bom, portanto, nesse primeiro diálogo trata-se de algo inconclusivo. E o diálogo é efetivamente socrático, em toda aquela discussão sobre se os diálogos, quais são os diálogos de Platão, onde é a opinião de Sócrates que é expressa, e quais são os diálogos de Platão, onde Platão fala pela voz de Sócrates. Há diálogos onde isso é equívoco. Nesse não é claramente um diálogo socrático, onde é a posição de Sócrates que é expressa. Depois, em Aristóteles, vamos já ter uma definição de coragem, ou pelo menos os elementos para uma definição de coragem, que consiste exatamente na definição da coragem como das virtudes em geral. E a coragem é uma virtude moral para Aristóteles, mas como das virtudes em geral, a coragem é um meio termo entre um excesso e uma falta, sendo que o excesso é temeridade e a falta é cobardia. E a coragem é algo que se verifica face a um perigo real e iminente. Não é um perigo daqui a 9 anos. Ninguém precisa ser corajoso a temer algo que lhe vai acontecer daqui a 9 anos. Como diz o Aristóteles, é um perigo iminente. E ser corajoso é por um ato refletido, porque a coragem tem que ser, como virtude moral, complementada
pela prudência, é assim que normalmente se traduz fronesi, que é uma virtude intelectual. Portanto, a coragem comporta um elemento de reflexão. Para Aristóteles, aí já temos algo muito semelhante a uma definição de coragem, que é antitética daquela que a Alexandra mencionou e que é aquela que vamos encontrar em Kant. Porque se é verdade que Kant, numa passagem ou noutra, se refere à coragem num sentido que é relativamente próximo de Aristóteles, embora por razões que têm a ver com a sua filosofia ele recuse inteiramente a ideia da virtude como um meio termo, Kant. A coragem é, para Kant, algo que se manifesta sobretudo exatamente no contexto da sua ética com a luta contra as inclinações sensíveis, contra os obstáculos, são termos de Kant, os obstáculos, é necessário exercer uma força e exercer uma repressão. São tudo termos muito, chamemos-lhe assim, já que o conceito de força é muito importante, são termos muito dinâmicos. Portanto, a coragem não se exerce exatamente nos moldes em que Aristóteles a concebia, mas como uma luta contra si mesmo, contra as inclinações sensíveis que temos em nós. Mas estes dois exemplos tão diferentes, Aristóteles e Kant, mostram que é extraordinariamente difícil definir a coragem. Quer dizer, nós estamos num domínio onde a definição varia imensamente de autor para autor. E há, desde os anos 70, toda uma corrente na filosofia moral, conhecida pela designação de ética da virtude, que retoma uma inspiração aristotélica. Quer dizer, há várias modalidades da ética-virtude. Há gente que vê os antepassados nela em autores tão diversos como Platão, até Nietzsche. Mas o grosso dos teóricos da ética e virtude vem em Aristóteles, o fundador da ética da virtude. E o mérito que essa ética tem, por oposição às éticas chamadas deontológicas, do dever, à maneira de Kant, ou as éticas chamadas consequencialistas, antes também se dizia teleológicas, à maneira do utilitarismo, de Bentham, de Stuart Mill. A vantagem que esse tipo de éticas tem, não digo que tenha muitas outras, não sei se tem, se não tem, mas é muito discutível. Mas é reconhecer que os termos morais são equívocos e que, portanto, não se prestam a uma teorização demasiado estrita como aquela que se encontra em Kant ou se encontra nos utilitaristas, em polos opostos, mas teoricamente deveria haver uma regra de ação tanto para os kantianos como para os utilitaristas que valesse com uma eficácia máxima em todos os casos. Ora, o que os adeptos da ética de virtude dizem é que não há nenhuma, nós temos que tatear, temos que usar de prudência, exatamente, fronesis, como aconselhava Aristóteles. Paulo, não me estraga a segunda pergunta Não, que tenho para si, deixe-me passar aqui a palavra ao Rui Ramos. Está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. Rui Ramos, pegando nesta ideia que o Paulo estava a transmitir, de que a coragem exige reflexão, a este propósito, a história traz-nos um exemplo que eu sei que o Rui queria trazer aqui hoje, que é a crónica de Frei Bernardo da Cruz sobre o fracasso da expedição de Dom Sebastião à África. E nesse texto fala-se da coragem do rei como um excesso de virtude, quase como um defeito, como se termos coragem a mais pudesse ser um defeito. E então acho que a ideia que gostava de ouvir de si e falar um bocadinho deste texto é se a coragem só é uma virtude se não for excessiva e no limite se o resultado for bom. É que isto liga-se bastante bem com a forma como os advogados definem as suas estratégias para resolver temas que lhes são trazidos pelos clientes e até como se posicionam face ao outro, face ao obstáculo, face... Sim, o texto é
é uma crónica, foi-lhe dado o título de Crónica de Dom Sebastião, escrita, é atribuído a um frade franciscano, o Frei Bernardo da Cruz, que foi capelão da armada que foi para a África no verão de 1578, portanto, em julho de 1578, saiu de Lisboa, foi para a África, com o rei, com as tropas que o rei tinha reunido, e, portanto, ele terá sido capelão. Obviamente sobreviveu à Batalha de 4 de agosto de 1578, ou talvez não tenha estado na batalha, talvez tenha ficado na Armada, porque a Armada continuou à volta de Larache, e depois regressou, e terá escrito este texto por volta de 1586, pelo menos enfim, no próprio texto há a indicação desta data, portanto, cerca de 8 anos depois do acontecimento, ele estava a escrever, ou estava a acabar de escrever, ou estava a meio de escrever este texto, que é uma reflexão sobre, é uma história, uma crónica, uma reflexão sobre a expedição que o rei tinha organizado para a África. Obviamente, ele está também a atribuir responsabilidades. Há uma discussão que começa logo em agosto de 1578, quando se sabe as notícias do desastre, de quem é que é responsável. Há, aliás, vários conselheiros do rei Dom Sebastião que, quando regressam resgatados, tinham ficado prisioneiros na batalha e depois são resgatados, pagam resgate, eles voltam e são presos. Isto é, são presos. O novo rei, o cardeal Dom Henrique, tio de Dom Sebastião, manda-os prender, quer dizer, por terem aconselhado mal o rei, portanto, e depois eles escrevem cartas a dizer que não tinham nada, que não eram eles, que tinha sido o rei, e portanto há uma espécie de conspiração para atribuir as responsabilidades todas ao rei. E o que me pareceu interessante neste texto enfim, portanto, por exemplo, o Dom Luís da Silva, quer dizer, que é um dos presos, no texto diz, nós estávamos a ser leais ao rei, o rei não se conseguia argumentar com ele, isto é, não o conseguimos convencer, e portanto fomos leais vassalos, apesar de termos ido contrariados, mas a nossa obrigação era ir com o rei, e estar com o rei, com prova de lealdade, e portanto foi isso que fizemos, etc. E o interesse do Frei Bernardo da Cruz é que ele começa a tentar analisar, digamos, o que é que no rei o levou a tomar aquilo que aparentemente teria sido uma série de más decisões. E onde ele se começa a focar é no facto de, como ele diz, por inclinação natural, o rei ser um homem sem medo. O rei não tem medo de nada. Quer dizer, isto é por inclinação natural, o rei é um homem sem medo. E ele descreve depois a vida do rei, sempre em caçadas, em torneios, em provas de força, em que ele era sempre o mais forte, portanto, em viagens no mar, ali à volta de Cascais e de Sintra, adorava, quando havia tempestades, adorava meter-se no barco e ir e rir-se de todas as pessoas que estavam aterrorizadas no barco, e ele era o único que não tinha medo das vagas, nem nada, portanto havia uma espécie de desafio constante, isto era alguém que desafiava constante o perigo, ele diz mesmo, o rei procurava, era um homem que não evitava os perigos, mas os procurava, isto é, estava sempre a procurar os perigos. Portanto, este é o extremo da temeridade. A gente já lá vai. Quer dizer, portanto, o que ele tem, o que Frei Bernardo da Cruz identifica inicialmente é este impulso. Há aqui um impulso. Quer dizer, há um impulso, há uma força que impede o rei de ser inibido pelo risco. Isto é, o risco não parece inibir o rei. Mas Frei Bernardo da Cruz diz também que isto dá a entender que isto não era necessariamente mau. Isto também cria no rei a potencialidade para ser um grande rei. Isto é, alguém que de facto não tem medo de nada. Não tem medo e que se comporta... Aliás, ele faz referência ao rei, apesar do rei, em 1578, quando morre em Alcácer Quibir, tem 24 anos, portanto foi rei entre os 14 e os 24 anos, e é alguém que ele acha que tem aspecto de rei, quer dizer, tem uma gravidade, tem até uma ferocidade, é um homem feroz, quer dizer,
exalta-se e reage ferozmente e grave, e, portanto, tem todo o aspecto de ser o rei. Então, porquê é que isto não é, este é o ponto, porquê é que isto não é uma virtude? Quer dizer, porque, primeiro, o Frei Bernardo da Cruz começa por apontar que isto não é, antes de ser uma virtude, isto não é uma qualidade. Esse é o primeiro ponto que ele aponta. Portanto, antes de chegar à virtude, isto não é uma qualidade. E porquê é que não é, porquê é que não é uma qualidade? Porque é um impulso, portanto, o rei tem este impulso, isto é, esta força destemido, é um homem destemido, mas isto não está associado, aparentemente, a um cálculo, quer dizer, a uma precaução. E a prova disso é que a expedição que ele faz à África em 1578, embora tendo razões, diz o Frei Bernardo da Cruz, ele teria razões. Isto é, algumas razões eram boas. Por exemplo, os turcos estavam a entrar em Marrocos, podiam se instalar em Larache. Se a armada dos turcos estivesse em Larache, seria perturbar as relações de Portugal e de Espanha com os seus impérios ultramarinos, com as suas frotas ultramarinas, portanto, iria pôr em causa a grandeza das monarquias ibéricas. Se o grão turco, isto é, o sultão, conseguisse pôr uma frota fora do Mediterrâneo, no Atlântico, portanto, havia uma razão para tentar obter um controle sobre Marrocos para impedir a entrada dos turcos. Ele diz, bem, isto é uma razão, sim, é uma boa razão de política, embora depois, mais à frente, depois há questões sobre se isto era verdadeiramente assim ou não, sobre se o rei de Marrocos tinha aceitado os turcos ou não. Mas o rei, tendo esta razão, não atendeu, tendo razões, não ter meios. Ele diz, Frei Bernardo da Cruz diz, toda a gente sabia que, Portugal não tinha dinheiro, isto é, não tinha dinheiro para fazer aquela expedição à África, e dois, também não tinha gente de armas, não tinha gente militar. Nem sequer tinha prática para uma expedição terrestre, para um combate terrestre. Como ele diz, o Frei Bernardo da Cruz, os portugueses combatem no mar, durante todo o século, é no mar que os portugueses combatem. Não têm prática de operações terrestres, isto é, de batalhas terrestres. As batalhas que fazem, onde os portugueses são bons, é batalhas navais, quer dizer, batalhas marítimas, é na Índia, no Oriente, são batalhas navais. Portanto, o rei não atende a isso. Portanto, este impulso, esta falta de medo, esta grandeza de ânimo, quer dizer, que ele também diz, o ânimo esforçado do rei, não está associado a um cálculo, a uma preparação, e, portanto, não tem, diríamos nós hoje, não tem eficiência, quer dizer, não é uma qualidade, isto é, não tem eficiência. E depois, portanto, esta é a primeira crítica que aparece ao rei. Portanto, o rei vai para a expedição sem os meios necessários, sem atender àquilo que os conselheiros deram a entender, que para uma expedição a Marrocos precisaria de muitos mais meios do que aqueles que levou, 15.000 homens de infantaria, mais 1.500 cavaleiros, quer dizer, isso não chegava para tentar conquistar o rei de Marrocos. O rei ignorou isso completamente e foi. Portanto, o seu destemor, porque não tinha medo absolutamente nenhum, foi. Portanto, não é uma qualidade. E depois, Frei Bernardo da Cruz diz-me à frente outra coisa, que é o destemor do rei, não sendo uma qualidade, ele sugere outra coisa, que também não é uma virtude. E isto é um outro aspecto. Também não é uma virtude, vamos chamar virtude moral para se perceber melhor. Também não é uma virtude moral. E porquê? Porque ele diz, o rei era destemido pessoalmente, era um homem sem medo, mas era rei. E aquilo que ele fez ao pôr-se em perigo, ao pôr em perigo a sua pessoa, porque uma das coisas que lhe disseram, até mesmo o tio Filipe II, é bem, então faça lá a guerra de Marrocos, mas não vá em pessoa, não se ponha em perigo. Porque é o rei, isto é, se o rei morre, ainda por cima era um rei que não tinha irmãos, não tinha filhos, não tinha casado, não tinha filhos, não tinha ninguém, portanto, se ele morresse, haveria um problema grave de sucessão no trono em Portugal. E, portanto, não se esqueça que é um rei. E aquilo que o Frei Bernardo de Cruz diz é o rei comportou-se como um homem particular, é assim que ele diz, comportou-se como um homem particular. E comportou-se também como um homem particular durante a própria batalha. Portanto, ele depois tem uma descrição da batalha de 4 de agosto de 1578, em que descreve o rei é absolutamente destemido, combate,
Ele diz grandes façanhas, grandes façanhas militares que o rei nesse dia fez, e toda a gente testemunhou, um grande combatente, mas ele diz eram façanhas viciadas, ele diz viciadas pelo facto de ele se estar a comportar como um cavaleiro normal. Isto é, ele diz, se fosse um cavaleiro do exército, isso era, portanto, isto seria a prova da sua grandeza. Mas ele não era um rei, e, portanto, ele diz, abdicou da sua dignidade real, ao pôr-se em perigo. E depois, claro, ele, Frei Bernardo da Cruz, inclui aquela conversa, uma conversa, não sabemos se real, se imaginada, mas os outros cronistas a repetem também, que é a conversa entre o Dom Sebastião, a meio da batalha, quando se percebeu que a batalha estava perdida, entre Dom Sebastião e Cristóvão de Távora, e Cristóvão de Távora diz, que é um dos grandes amigos do rei, diz ao rei, vamos render-nos, vamos entregar-nos, porque é um rei. Ele diz, porque se nós perdemos esta batalha, mas o rei sobreviver, ainda podemos fazer mais coisas, mas se Vossa Majestade morrer aqui, é uma perdição para o país está perdido, quer dizer, não pode, quer dizer. E o Frei Bernardo da Cruz descreve como o rei voltou as costas a Cristóvão de Távora. Há outros cronistas que têm aquela conversa mais dramática, que é o rei dizer, não me vou entregar, a liberdade do rei perde-se com a vida. Isto é, só morto é que um rei fica então prisioneiro. o que aconteceu aqui, Portanto, foi um excesso de coragem. Não é, outra coisa, Frei Bernardo da Cruz nunca usa a palavra coragem. A palavra coragem não é usada, não é ânimo, grande ânimo, o grande esforço. O rei é um homem de grande ânimo, de grande esforço, não tem medo, etc. O que há aqui é a análise daquilo que, portanto, ao longo do texto, é uma sugestão de que aquilo que podia ser a qualidade de fazer um grande rei, precisamente porque não está associada a cálculos, a raciocínios, portanto, de meios, não é eficiente. E depois, neste caso da virtude, há uma outra coisa. Não é excelente, isto é, este impulso que há no rei, este impulso natural, isto é, esta inclinação natural para não ter medo, não se chega a ser uma excelência porque esquece a missão do próprio rei. E isso é um outro aspecto, quer dizer, a coragem está associada também aos valores a que o próprio indivíduo está vinculado. E neste caso aqui é a missão. A missão dele é reinar, é ser um rei. Ele nasceu para ser um rei. E, portanto, quando a sua inclinação natural, que é uma inclinação de destemor, o faz esquecer destas obrigações, destas responsabilidades, como em plena batalha, portanto, ele quer sair da batalha como um cavaleiro particular, encontrando a morte. É através da morte que ele vai recuperar a glória, morrendo. Isso, diz Frei Bernardo da Cruz, isso é aceitável para um particular, e aliás há outros cavaleiros portugueses que o fazem, e Frei Bernardo da Cruz diz que estiveram otimamente, o Duque de Aveiro decidiu morrer em combate, fantástico, grande homem, mas etc. O rei não. Mas o rei não devia ter morrido na batalha, porque era um rei. Portanto, ele esqueceu-se que era um rei, abdicou dessa sua qualidade, dessa sua categoria que ele tinha e que digamos que era a sua missão, a sua responsabilidade. E, portanto, aquele destemor que ele tinha não era uma qualidade e também não era uma virtude. Isto é, não era nem eficaz, nem uma excelência, nem para a sua excelência. Bem, isto é, obviamente, o raciocínio que Frei Bernardo da Cruz usa na crónica para, digamos que, incriminar Dom Sebastião, como todos eles estavam a fazer. Depois, curiosamente, a crónica tem outros elementos que permitem questionar isso, isto é, perceber que não foi nada bem assim. Mas isso é outra história. Paulo, o Kant então é que tinha razão, não é? Que a dificuldade estará, ou a coragem estará em fugir a estas inclinações afetivas, se Dom Sebastião o tivesse conseguido fazer, fugir a si mesmo. O que eu lhe queria perguntar, pegando nesta história que o Rui Ramos partilhou, é como é que o conceito de coragem joga precisamente com a prudência, com a deliberação. Existe uma coragem moral. Eu acho que também aqui para este público de advogados esta é uma bela reflexão. O que é ser corajoso? Sim, mas Sandra, eu antes gostava de perguntar uma coisa ao Rui
que falou abundantemente da excelência. É o termo utilizado pelo Frei Bernardo da Cruz? Ou... Sim, o excelente, quer dizer, isto é Sim. para indicar uma espécie de grandeza. Aqui a excelência é a tradução provavelmente mais correta da palavra garete, que é tradicionalmente por virtude. Por virtude, De exatamente. maneira que há uma coincidência grande nisso. Eu só vou dizer, eu não uso a palavra coragem e penso, eu por acaso não tive a possibilidade de investigar isso, mas penso que em português essa palavra deve ter sido começada a ser usada por via francesa a partir do século XIX. Não é a palavra que é usada para... as palavras tradicionalmente é ânimo, esforço, é o que está... É aquilo que nós hoje chamaríamos coragem, mas penso que é algo que é mais tardio, que é uma palavra que se começa a usar em fontes portuguesas mais tardiamente. Sim. Antes, Alexandre, desculpa lá, eu estava com esta na cabeça e queria aproveitar para dar mais um exemplo antes de entrar na questão da deliberação e da prudência, dar mais um exemplo de como o vocabulário da coragem, da coragem e das virtudes em geral é muito problemático, que é um exemplo até mais ilustrativo que os anteriores, creio eu, que é o de David Hume, que usa tanto no Tratado da Natureza Humana quanto no inquérito, no primeiro inquérito, no segundo inquérito, utiliza um vocabulário das virtudes que foi muito censurado pelos seus contemporâneos, praticamente todos, porque era demasiado heteróclito, quer dizer, apareciam virtudes como, por exemplo, a industriosidade, industriosidade que se diz, não é? Ser industrioso. Não sei se em português existe industriosidade. E isso chocou, era apenas um exemplo entre muitos, chocou muitos dos seus contemporâneos que achavam que não fazia sentido atribuir a designação de virtude a muito daquilo que David Hume utilizava. Portanto, são problemas que se encontram em todos os autores e que são muito próximos, de resto, com os problemas que se encontram no vocabulário das paixões, onde também se discute se um determinado estado afetivo é ou não uma paixão. E de resto, Aristóteles diz uma coisa em relação às virtudes e aos vícios, que muitos deles não têm nomes e que é preciso inventá-los, que repete aquilo que Descartes e Spinoza dizem também sobre as paixões, que há paixões que não têm nome, são em número infinito. Portanto, são problemas afins, se bem que as virtudes e os vícios não sejam paixões, mas partilham problemas comuns com a teoria das paixões. Bom, o gesto fundador de Aristóteles, creio eu, é ter feito mesmo a distinção entre as virtudes morais e as virtudes intelectuais. As primeiras, as morais, ganham-se, adquirem-se através do hábito. Uma pessoa torna-se corajosa praticando atos corajosos. Enquanto que as virtudes intelectuais, como a prudência, que é aquela que mais interessa do ponto de vista da ética, entre as virtudes intelectuais, são ensinadas. E, de uma certa forma, são as virtudes intelectuais, nomeadamente a prudência, que guiam as virtudes morais. Portanto, um exercício de uma virtude puramente moral sem o acompanhamento da prudência é, no mínimo, problemático. Que eu saiba, Aristóteles não diz, não discutem, em parte alguma, se pode exercer uma virtude moral sem o auxílio de uma virtude intelectual. Mas certamente que, nos casos ideais, não se pode. É necessário, para ser corajoso, é necessário ser-se prudente simultaneamente, isto é, ter a virtude moral acompanhada de uma virtude intelectual, e deliberar. Sendo que o tempo da deliberação tem que ser adequado
ao perigo que requer o exercício da coragem. Mas isso enquadra-se dentro da teoria geral da deliberação de Aristóteles, que, tanto quanto eu consigo ver as coisas, é praticamente definitiva. Não se avançou rigorosamente nada, ou muito pouco. É sempre arriscado estas coisas, mas eu arrisco. Desde Aristóteles, do ponto de vista da teoria da deliberação. O que ele diz é, com aquela magnífica clareza que ele tem, e com um gênio para dizer de uma forma simples coisas profundas, nós deliberamos sobre as coisas futuras que dependem de nós, única e exclusivamente. Quer dizer, não deliberamos nem sobre as coisas passadas, não deliberamos se Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, por exemplo, nem sobre aquilo que não depende de nós, não deliberamos sobre quem vai ganhar um jogo de futebol. A não ser que viciemos o resultado comprando o árbitro, bem entendido, é isso? Aí pode haver deliberação, de facto. Mas, excetuando esses casos, não se delibera sobre coisas que não dependem de nós. Coisas futuras que dependem de nós. E coisas que não são necessárias, certamente. Portanto, que apresentam um certo grau de contingência que é suscetível de ser utilizado a nosso favor. Portanto, e a virtude realiza-se, a coragem, neste caso, as virtudes em geral e a coragem em particular, requerem de uma certa forma o exercício da prudência, que se manifesta, antes de tudo mais, na deliberação. E, portanto, há uma continuidade em Aristóteles entre uma virtude, uma coragem, a prudência, que é inferior à sabedoria, à sofia, porque se aplica a casos particulares, sempre. Embora tenham atenção ao geral, aplica-se a casos particulares, enquanto que a sabedoria aplica-se ao universal. Mas é necessário, portanto, que a virtude moral se veja acompanhada do exercício da virtude intelectual. Paulo, Sim? curiosidade. Se a virtude moral, como começou por dizer, se ganha pelo hábito, a intelectual ganha-se como? Então, através da aprendizagem, do ensino. A virtude intelectual ganha-se única e exclusivamente através do ensino. Enquanto que a virtude moral, a coragem ou a magnanimidade, ganha-se praticando atos corajosos ou magnânimos. Não é ensinável, num certo sentido. O que faz sentido. É difícil ensinar alguém a ser corajoso, não é? Mas pode ensinar alguém a ser prudente, certamente. Mas esse laço interno que liga as virtudes morais, como a coragem, às virtudes intelectuais, como a prudência, que é estrutural em Aristóteles, não desaparece por inteiro em Kant. Em Kant não há. Kant dedica algumas passagens à prudência, e distingue, de resto, a prudência privada da prudência mundana. Ambas têm a ver, sobretudo, com o interesse próprio. Mas não nas discussões sobre a virtude, mesmo naquelas que se encontram, que são menos canónicas, chamemos-lhe assim, no corpus kantiano, como a metafísica dos costumes, que tem comporta, a segunda parte é uma doutrina da virtude, e, sobretudo, um texto que se chama A Religião dos Limites da Simples Razão, onde as coisas se encontram muito mais atenuadas e matizadas. E o esquema aparentemente rígido de Kant comporta muitas pequenas modificações. Mesmo nesses textos não há associação da coragem à prudência e das virtudes em geral à prudência.
a coisa é completamente cortada, qualquer conexão, que é essencial em Aristóteles, porque senão não há mesmo exercício da virtude. Para Kant, o exercício da virtude dispensa as considerações de prudência, é mesmo é como se fosse mesmo contraditório, já que a virtude exige essa tal luta interna e essa resistência, sempre esse vocabulário dinâmico, força, resistência, obstáculo, que nós encontramos nos estoicos, a filiação é estoica, e depois em Leibniz e em Freud, por exemplo. Em Freud é notório a importância das forças e do recalcamento, por exemplo. Há sempre lutas de forças. Isso pertence à tradição estoica e Kant exemplifica bem. Mas que é, no essencial, anti-aristotélica. Depois há interpretações da phronesis, aquilo que normalmente se traduz por prudência, que são perfeitamente excêntricas, com que eu me deparei recentemente, não conhecia, e que representam uma violência interpretativa enormíssima. Por exemplo, a de Heidegger, que interpreta a phronesis como sinal da finitude humana, como se Aristóteles estivesse ali, através da tematização da phronesis, da prudência ligada ao particular, antecipado o próprio pensamento de Heidegger. De resto, a estratégia geral de Heidegger em relação aos filósofos anteriores, e é uma violência interpretativa, porque o homem da phronesis não é o Dasein de Heidegger, longe disso. E se pusessem o ser para a morte de Heidegger enfrentar Aristóteles não ia pensar lá muito bem dele, estou convencido. Mas, portanto, são interpretações da phronesis que são violências interpretativas de Heidegger. Não digo que não tenham algum interesse, têm certamente. Mas, Rui Ramos, com tantos conceitos éticos e morais, há uma evolução na forma de classificar o que é coragem. O próprio Dom Sebastião deveria ter na cabeça que coragem era aquilo mesmo, era enfrentar vagas, ser destemido. Para explicarmos melhor, sugeriu falarmos um bocadinho da ilustre Casa de Ramires e fala da importância de encontrar os contextos onde conseguimos exercer as virtudes. No caso, hoje falamos da coragem. Gostava que falássemos um bocadinho neste exemplo para explicar, se pensarmos na vida da sociedade, na atividade jurídica, falar da necessidade de encontrarmos um contexto para encontrarmos aquilo em que somos mais virtuosos. A Ilustre Casa de Ramires, exato, a Ilustre Casa de Ramires acho que é um dos grandes temas do livro, do romance, é a coragem, embora, mais uma vez, a palavra não seja usada. A palavra usada é valentia fácil, etc. Portanto, mais uma vez, coragem, não. Repito, não estive a fazer nenhuma investigação linguística, mas eu penso mesmo que começa a ser usada em português, como é usada hoje, por via francesa, deve ter vindo de via francesa, e substituiu esta valentia, por exemplo, que o Eça de Queiroz usa na Ilustre Casa de Ramires. A Ilustre Casa de Ramires é um romance que começa a ser publicado na Revista Moderna em 1897, está em publicação quando o Eça de Queiroz morre, em 1900, é publicado em 1900, a maior parte dele foi revisto por Eça de Queiroz, as últimas páginas já foram revistas por outra pessoa, mas que disse que não tinha alterado nada, que estava bastante limpo, o manuscrito de Eça de Queiroz. E é a história, enfim, imagino que haja várias pessoas, ou todos, ou muitos, que tenham lido a Ilustre Casa de Ramires. É a história deste rapaz, Gonçalo Mendes Ramires, descendente de, como ele diz, 1000 anos de fidalgos lá da Torre, o fidalgo da Torre, com umas histórias espantosas,
Isto é, isso é apresentado logo no primeiro capítulo. Portanto, o ano passado ele que conquistou o Castelo de Silves com as mãos decepadas, o outro que esteve em Arzila, o outro que esteve no Oriente, tudo gente que morreu, quer dizer, combateu absolutamente sem medo nenhum. E aquilo vem-se, ele curiosamente até está a começar a iniciar uma espécie de carreira literária, escrevendo uma história dos Ramires, isto é, dos Ramires medievais, que é uma brincadeira dessa de Queiroz com aquilo que tinha estado em moda uns 50 anos antes, nos anos 40 do século XIX, que eram os romances históricos do Alexandre Herculano, do Luís Augusto Rebelo da Silva, quer dizer, e portanto a Ilustre Casa de Ramires é um romance com um pequeno romance lá, com uma novela histórica lá dentro, que é uma espécie de brincadeira com aquela literatura histórica que essa de Queiroz deve ter lido quando estava a crescer nos anos 50 e 60, e de que se afastou, mas ao mesmo tempo quis praticar aquele género e então aproveitou aqui. E há duas coisas que logo nas primeiras páginas nós ficamos a saber de Gonçalo Mendes Ramires. Portanto, ele é este fidalgo, tem estes antepassados heróicos, gente de espadas, grandes espadas, lutaram em todo lado, etc. Mas ele é um cobarde. Quer dizer, ele é um cobarde, ele não tem nada a ver com... Isto é, ele tem um nome, tem a torre, portanto, herdou a torre, mas é um indivíduo que nós podemos estar, que vive cheio de medo. Cheio de medo físico mesmo, quer dizer, a primeira coisa que percebemos dele é que vai lá alguém discutir com uma criada, quer dizer, com uma empregada dele, discutir com uma empregada dele, e ele, quando houve a discussão, fecha-se no quarto, barrica à porta, cheio de medo da discussão, quer dizer, está ali cheio de medo da discussão, e depois sai, quando não houve nada, sai outra vez. Portanto, este é o Gonçalo Mendes Ramires, descendente do homem que conquistou o Castelo de Silves sem mãos, quer dizer, à dentada, quer dizer, aos mouros, quer dizer, e conquistou, e que teria chegado lá à cima do castelo sem as mãos. Assim ainda dói mais, real, não é? real, isto agora, quer dizer, já está aqui o castelo, este é o homem que não consegue. E depois toda a história de Gonçalo Mendes Ramires é a história, o romance é a história das suas humilhações, porque ele é extraordinariamente frustrado. Portanto, ele é um rapaz com talento, que veio da Universidade de Coimbra, tem este nome, o nome dos fidalgos mais antigos, das famílias fidalgas mais antigas do país, os Ramires, tem esta casa onde ele já vive, esta torre onde eles vivem já há 1000 anos. Mas ele sente-se imensamente frustrado, quer ser mais alguma coisa, pensa na política, quer dizer, pensa em criar umas coisas, e nessa sua ambição, para realizar essa sua ambição, sujeita-se às maiores humilhações possíveis, quer dizer, desde ter de se reconciliar com um indivíduo que o desprezou, quer dizer, que o ofendeu e melindrou no passado, ter de quase oferecer a irmã dele, Gonçalo Mendes Ramires, quase em prostituição a esse indivíduo e quase conscientemente. Entretanto, no meio desta história sórdida, quer dizer, ele quer, portanto, ser eleito deputado, e para ser eleito deputado precisa do apoio do governador civil, e, portanto, está ali a sujeitar-se a uma quantidade de humilhações para o governador civil o ajudar a ser eleito deputado, que é para ele ir para Lisboa e ser mais alguma coisa do que aquele, enfim, do que aquele proprietário rural que ele é. No meio disto, ele continua a sofrer humilhações, quer dizer, a ser insultado, há um caseiro que o afronta, quer dizer, e depois ele foge, mas depois o caseiro veio depois pedir desculpa. Quer dizer, apesar de tudo, percebeu, insultei, vou pedir desculpa. E ele mente, diz, não, mas eu fugi porque tinha uma pistola no bolso e estava com vontade de lhe dar um tiro e só fugi para não lhe dar um tiro. Não tinha nada de pistola nenhuma no bolso, tinha fugido com medo, quer dizer, ainda, além de ser um cobarde, estava ali a ser um mentiroso. E isto continua assim, quer dizer, nesta degradação, isto é alguém que quer subir para uma posição de destaque na política que está a descer constantemente, todos os graus das humilhações. Ele diz que pouca sorte é que eu tenho, é só humilhações. Quer dizer, ele tem lá uns momentos, quer dizer, em que pensa nisso. Até há uma cena, de repente, em que alguém que já o tinha insultado antes, um valentaço, lá,
salvo erro, era o Ernesto da Narcés, ou coisa assim, que eu tinha insultado, vem insultá-lo outra vez no caminho. Portanto, ele vai de cavalo, o Gonçalo Mendes Ramires, o outro está lá, um tipo com suíças louras, como ele era descoberto, e resolve afrontar outra vez o Fidalgo, que toda a gente já tinha percebido que era um cobarde, resolve afrontá-lo outra vez, agarrando-lhe nos estribos do cavalo, e o Gonçalo Mendes Ramires diz, ele, portanto, está ali aterrorizado, mas leva um chicote que o criado dele, um mordomo, lhe tinha dado, e diz, e passa alguma coisa para a cabeça, e prega uma chicotada na cabeça do valentão, e depois prega-lhe outra chicotada, tira-o ao chão, portanto, ele vem sangue no chicote, e depois vê um miúdo com uma espingarda, cavalga também para cima dele, chicoteia-o também. Quer dizer, ele diz, ele sai dali, portanto, com o chicote, eles ficam os dois caídos, lá os dois valentados ficam caídos, ele sai dali com uma alegria nova, quer dizer, de repente uma coisa que ele nunca tinha descoberto, isto é, que era capaz, quer dizer, de afrontar estas coisas, quer dizer, que também era capaz de fazer isso. E depois o interessante é o que é que isto provoca. Bem, isto provoca, no meio em que Gonçalo Mendes Ramires vive, provoca uma nova apreciação dele. Isto é, de repente, os amigos dele, nós sempre sabíamos que ele, afinal, era um valente também, quer dizer, era um Ramires, exato. Quer dizer, afinal, era um Ramires, quer dizer, lá o Titó e os outros, temos aqui, um deles até diz, ele é como um elefante, afinal, ele era um elefante, quer dizer, um elefante que sujeita-se, paciente, sujeita-se a humilhações, mas depois rebenta e destrói aqueles que o estavam a insultar. Portanto, ele afinal, o homem é um valentaço. E Gonçalo Mendes Ramires, a transformação nele é completamente diferente. Ele diz, aliás, ele fala, afinal, ele também era capaz de uma valentia fácil, é assim que ele diz. Afinal, ele também era capaz de uma valentia fácil. Mas aquilo que ele de repente percebe é que ele era cobarde por uma desconfiança de si próprio, como eles dizem, ele não tinha confiança em si próprio. O que o fazia, como essa de Queiroz o descreve, ser um homem que não existia para si próprio, isto é, existia para os outros. Era uma matéria amorfa que os outros iam moldando. Portanto, ele estava a ter, portanto, ele na prática, ele percebe de repente que aquela ambição que ele tem, que é querer ser deputado, era apenas uma maneira de este cobarde querer ser aceito e reconhecido pelos outros. E depois ele tenta perceber de onde é que isto vem. E ele percebe de onde é que isto vem. E ele diz, isto vem de eu ser um homem dependente. E neste momento o romance, o capítulo 10, torna-se notório uma coisa que vinha ao longo do romance como uma espécie de subliminar, que era as dificuldades financeiras dele. Quer dizer, ele é descendente destes Ramires, mas ele só tem 2 quintas e vive dessas 2 quintas e vive dependente. Portanto, ele é um homem dependente, ele depende dos outros. Portanto, e isso ele percebe. E isto, eu tenho de libertar disto, quer dizer, tenho de passar portanto, ele recusa-se, a partir daquele momento em que ele percebe que tem também é capaz de um impulso de valentia fácil, a continuar a corresponder àquilo que os outros esperam dele. Portanto, isto não é coragem, vamos usar agora a palavra coragem, que é uma palavra que não está no romance. Portanto, isso não é coragem. Eles, de repente, os amigos dele, agora tratam-no como um homem corajoso. Não, ele agora é um homem corajoso. Foi capaz desta valentia, de ser valente. Mas ele acha que isso não é. Quer dizer, o grande problema para ser corajoso é romper com a dependência. E é isso que o faz desistir da carreira política e ir para a África, onde ele arranja um prazo. Isto é uma concessão em Moçambique, onde se torna rico... Enfim, aquilo depois vale 80 contos, etc. E vem de lá cada vez mais homem, como diz lá a prima, depois toda embeiçada por ele. Mas o que se passa aqui é que ele de repente também, portanto, ele deixa de ter como referência os seus antepassados, e portanto aqueles atos de valentia fácil, e passa a ter uma outra referência que é ele próprio. E portanto é como se passasse daquela coragem geral, vamos chamar coragem, em que o juiz dessa coragem são os outros que o comparam com os seus antepassados e que o julgam em função de comportamentos que eles próprios esperam, para uma coragem pessoal, quer dizer, que é a coragem em relação a ele próprio, aos valores dele próprio. E esses valores, é o valor que ele de repente percebe que pode ser a base da sua estabilidade emocional, da sua
segurança e, portanto, da sua coragem, que é a independência pessoal. É isso que ele tem de trabalhar, é adquirir essa independência pessoal. E é óbvio que essa de Queiroz, a Ilustre Casa de Ramires, aliás, isso torna-se notório nas últimas... Ele torna isso óbvio, evidente, nas últimas páginas do romance. Isto é uma reflexão sobre o país. Porque ele diz mesmo quem é que... há um diálogo no fim, diz... mas Gonçalo Mendes Ramires, quem é que ele lembra? Lembra quem? Lembra Portugal. Isto é Portugal. E, portanto, o que está por trás do romance também é uma reflexão sobre, no fim do século XIX, sobre o que é que o país deve fazer. E está muito inspirado, aliás, esta é a Ilustre Casa de Ramires, muito inspirada pelas ideias de um amigo dessa de Queiroz, que é Oliveira Martins, e precisamente o Oliveira Martins, que tinha sempre criticado aquela tendência dos portugueses para terem os seus antepassados heróicos dos Lusíadas, os personagens dos Lusíadas, como referências daquilo que deviam ser, quando Oliveira Martins sugere aquilo que era importante aos portugueses adquirirem era independência económica, era uma base material que lhes permitiria depois desenvolver as outras virtudes, quer dizer, desenvolver as outras qualidades e as outras virtudes. E é isso que Gonçalo Mendes Ramires descobre, quer dizer, depois de descobrir que também é capaz de um acto de valentia fácil, de que ele achava que não era capaz. Descobre o que é a coragem para si. E ele não era capaz, porquê? Porque ele estava completamente assoberbado pelas imagens dos seus avós, daqueles seus avós heróicos, quer dizer, portanto, aquilo era impossível. Ele e a sociedade que era rodeava, impossível não é? ele comparar-se com aquilo, quer dizer, ele não podia conquistar o Castelo de Silves sem mãos, quer dizer, e portanto aquilo era uma coisa impossível para ele, quer dizer, agora ele podia fazer outra coisa, era libertar-se desses seus medos, das suas inseguranças, e isso fazia-se com o trabalho, e é isso que ele faz com o trabalho produtivo, e portanto a redescoberta da coragem na Ilustre Casa de Ramires é um bocadinho a coragem para romper com determinados modelos de valentia fácil e para descobrir aquela coragem pessoal, isto é, romper com uma coragem abstrata, histórica, genérica, e para descobrir esta coragem pessoal. Portanto, essa é a história do Gonçalo Mendes Ramires, que era, obviamente, a proposta dessa de Queiroz, inspirado por Oliveira Martins, uma proposta para Portugal. Quer dizer, é isto que devem fazer. É conseguir uma base de independência, serem independentes e não descobrirem, como o Gonçalo Mendes Ramires descobriu, que era apenas um independente, e quem é dependente está sujeito aos outros e vive das opiniões dos outros e vive de medo, cheio de medo, claro, dos outros, de ser desaprovado pelos outros. Era esse o medo que Gonçalo Mendes Ramires tinha, era de ser olhado, era a maneira como os outros o olhavam, os outros o viam. Paulo, seja como for, a coragem é uma virtude, como estivemos a ver, à qual atribuímos sempre uma valoração positiva. Me parece que em tudo o que nos partilhou connosco até agora se pode dizer isso. Mas pergunto-lhe, do ponto de vista da filosofia, é mesmo assim, ou a coragem só é positiva, pelo menos aos olhos dos outros, se produzir um resultado positivo? Depende, é uma tragédia da filosofia, depende do ponto de vista. Em direito também há a doutrina diverge, não é? É mais ou menos a mesma coisa. Para Kant não depende do resultado, quer dizer, se uma intenção é boa, o caráter moral, pelo menos aquilo que Kant chama o caráter empírico da pessoa é boa. Quer dizer, se eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua, e quando chego ao outro passeio ela me diz que não queria atravessar a rua, o meu gesto permanece moralmente louvável, porque a intenção era boa. Há um primado da intenção. Depois as coisas complicam-se em Kant, porque ele tem uma doutrina muito curiosa, e creio eu verdadeira, de resto, que é aquilo que ele chama a insondabilidade da intenção. Nós só não conhecemos as intenções últimas dos outros. Se o merceeiro que vende as maçãs ao preço certo vende por dever, por dever moral, ou se com medo de perder clientes as vender mais caro. Nós nunca podemos saber qual é a intenção do outro, mas também não podemos saber a nossa. Quer dizer, eu não sei se no meu caráter inteligível, como Kant diz,
as boas intenções dominam as más intenções. Mesmo que passe a vida toda a ajudar velhinhas a atravessar ruas, isso não me confirma rigorosamente nada. A intenção é insondável. Mas, em todo caso, a intenção é o que conta. E não o resultado prático da ação. Nas éticas utilitaristas é exatamente o contrário, bem entendido. O que interessa é o resultado prático da ação. Em todo caso, há um aspecto que creio que é importante, que é a associação de predicados éticos a predicados estéticos, que é notória em Aristóteles, não em Kant, mas em Aristóteles. Toda a discussão da coragem e das virtudes em geral em Aristóteles é associada à ideia de beleza. As ações virtuosas, a coragem, por exemplo, é bela. E portanto, há um lado de valoração estética da coragem que corresponde a uma tendência natural das pessoas. Quer dizer, eu, quando era miúdo, mas suponho que isso continua, dizia-se às criancinhas que mentir é feio. Mentir é feio. Portanto, há uma valoração estética dos predicados morais e das virtudes e dos vícios. Só que a valoração dos vícios é negativa, claro, como é óbvio. Mas quando preparávamos esta conversa, disse um aspecto que não sei se vai falar dele, mas que pelo menos a mim ajudou-me a perceber a questão do belo, que se prende com o belo ter uma relação com a existência, com algo que se pretende que continue a existir. Sim, é uma tese muito desenvolvida por Aristóteles, porque essa associação do belo e da coragem e das virtudes com a existência é uma tese desenvolvida por Aristóteles, sobretudo no penúltimo capítulo da Ética a Nicômaco, que antecipa o último, o 10º, de resto, sobre esse aspecto, onde Aristóteles faz o elogio do egoísmo. E diz e do amor próprio, do amor de si, melhor dizendo, para estabelecer uma distinção que o Rousseau faz. É preciso que nos amemos a nós mesmos para podermos amar os outros. Aristóteles insiste muito nisso. E essa forma de nos amarmos a nós mesmos é uma maneira de amarmos a existência. E, nesse sentido, a prática das virtudes e da coragem, por exemplo, são uma manifestação de amor pela existência. E essa existência é, sobretudo, determinada a partir da existência do próprio eu, do eu que se ama a si mesmo. Aristóteles diz exatamente que há gente que fala do egoísmo num sentido pejorativo, quando ele é fundamental, porque é a condição para nós amarmos os outros é amarmos a nós mesmos. E, portanto, a prática dos atos virtuosos é uma prática que implica o amor de si, pura e simplesmente. E o amor de si é o amor da existência. Ninguém pode ser virtuoso se não amar a existência. Alguém que se detesta a si mesmo, como Aristóteles diz, por exemplo, os criminosos se detestam a si mesmos, coisa que não sei se é estritamente verdade, mas esperemos. Os criminosos não se podem amar a si mesmos, simplesmente não, e portanto não podem cometer atos virtuosos em nenhuma circunstância, porque não se amam a si mesmos, detestam-se a si mesmos. Isso depois no último livro da Ética a Nicômaco, que é de resto mais belo, onde Aristóteles faz o elogio
da chamada vida contemplativa, em que o filósofo, por momentos apenas porque a fadiga o impede de prolongar esse estado durante muito tempo, se assemelha ao próprio Deus. Esse livro é extraordinário porque no livro onde Aristóteles faz o elogio da vida ativa, da vida política, da amizade política, conceito fundamental, ele de repente é obrigado a reconhecer que há uma vida melhor do que a vida política, que há uma virtude maior do que as virtudes que se manifestam na vida política, que é a vida teorética, a vida contemplativa. Teoria, em grego, quer dizer exatamente contemplação. E que, portanto, o filósofo, num certo sentido, não precisa de amigos, porque contém já, para a sua felicidade, embora convenha que tenha amigos, em número que não deve ser excessivo, porque ninguém consegue ter demasiados amigos ao mesmo tempo, diz Aristóteles. Eu sei que há muitos contra-exemplos disso, mas talvez não sejam tão bons contra-exemplos quanto isso. Mas não são Aristóteles, não é? Sim, as pessoas em que eu estou a pensar não são Aristóteles, não, de forma alguma. Mas convém que tenha amigos, mas ele, como já tem toda a felicidade em si mesmo, note que eu estou a falar de Aristóteles, não estou a falar dos filósofos em geral, nem de mim em particular. Como já tem toda a felicidade em si mesmo, não precisa dos amigos para ser feliz. E não precisa de nenhuma das formas da amizade, porque há 3 formas de amizade em Aristóteles. Há a amizade ditada pela utilidade, que ele diz que acontece sobretudo com os velhotes. A amizade ditada pelo prazer, que acontece sobretudo com os jovens, e a amizade ditada pela virtude, que é obviamente a mais nobre, e que é aquela que se encontra no fundamento da amizade política, que estrutura o elo, que faz com que as sociedades sejam boas e conduzam à felicidade, porque é a função essencial da vida em sociedade, é conduzir à felicidade. Ora, a pior de todas as amizades é a amizade ditada pela utilidade. A intermédia é a amizade ditada pelo prazer, mas o máximo da amizade é aquela que é ditada pela virtude, porque é o fundamento da vida política. A vida política não se pode fundar apenas na amizade pela utilidade, nem na amizade pelo prazer. É preciso a amizade pela virtude. Mas ao filósofo que chega ao estado da contemplação máxima, a amizade não é essencial para a sua própria realização, porque ele já tem em si toda a felicidade que precisa. Rui Ramos, eu fui um verdadeiro Gonçalo Ramires antes da valentia fácil a gerir os tempos. Portanto, vamos falar da última pergunta, mas com alguma rapidez, mas eu gostava que falássemos. Vamos falar sobre o livro Carvalho e o Bezerro, de Alexandre Solzhenitsyn, espero não ter dito mal, e vamos cruzar e distinguir aqui entre 2 coisas que às vezes se confundem, sobretudo nos dias de hoje, que é a coragem e a astúcia. Não são a mesma coisa. E às vezes é preciso... O sistema obriga-nos a ser mais astutos do que corajosos. Eu sugeri esse livro, é um livro de 1975. Alexandre Solzhenitsyn publica-o quando já está no Ocidente, ele é expulso da União Soviética em 1974. O livro intitula-se, o Carvalho e o Bezerro, intitula-se, tem o subtítulo de Cenas da Vida Literária na União Soviética e basicamente descreve a sua vida, descreve parcialmente,
porque em 1975 ele não contou tudo, só mais está, muitos anos depois é que contou a história toda, mas o essencial, aquilo que ele queria contar, conta-o em 1975. Descreve a sua vida como escritor na União Soviética entre 1962 e 1974. Portanto, entre o momento em que publica Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, ainda na União Soviética, e o momento em que é expulso da União Soviética em 1974. Portanto, o Alexandre Solzhenitsyn tinha passado uma série de anos, entre 1945 até 1953, tinha estado num campo de concentração, tinha sido preso por, numa carta particular a um amigo, ter duvidado do gênio estratégico de Stalin. Essa carta é lida pela censura militar soviética e chegou-lhe para ser condenado a cerca de 20 anos num campo de concentração. Isto é uma comunicação privada. Isto era a União Soviética. Uma comunicação privada. Ele está preso até 1953. Em 1953, Stalin morre. Uma grande parte dos prisioneiros dos campos de concentração são libertados, mas ele ainda fica 4 anos em exílio interno, isto é, deportado noutra parte da União Soviética, e só depois, a partir de 1957, é que pode voltar à Rússia, onde ele era originário. No meio disto, ele, além de estar num campo de concentração, estava também com uma doença oncológica, com um cancro. Quer dizer, portanto, imaginar o máximo de horror. A pessoa está num campo de concentração, ainda por cima está a morrer com um cancro no campo de concentração. Portanto, isto é a experiência de Solzhenitsyn. Ele, depois de 1957, torna-se professor numa escola secundária, professor de matemática, escreve, e aquilo que escreve é uma novela, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que é a história de um preso num campo de concentração, naquilo que se chamava que ele depois vai popularizar como Gulag, que é a Direção-Geral as iniciais soviéticas de Direção-Geral dos Campos. Estes campos de concentração, em 1953, tinham 2,5 milhões de pessoas que estavam nos campos de concentração. Portanto, era uma massa enorme, basicamente, de trabalho de escravo. Estas pessoas eram usadas como escravos pelo Estado para trabalhar. Portanto, a União Soviética é a última grande potência esclavagista na Europa, isto é, que escraviza uma parte da população para usar, através destas penas absolutamente ridículas que as pessoas apanhavam. Mas ele tem esta novela em 1961, 62, Um Dia da Vida de Ivan Denisovich, e há ali uma janela de oportunidade. Nikita Khrushchev, o sucessor de Stalin, está a tentar romper com Stalin, com aquele sistema anterior, e, portanto, interessa à própria direção soviética ser publicada uma novela que denuncie aquilo que para a nova direção soviética não são os crimes do regime, mas apenas os crimes de Stalin em particular. E aqui começa o Carvalho e o Bezerro. O Bezerro é Solzhenitsyn, o Carvalho é o sistema soviético, é a ditadura comunista. E o título do livro vem de um provérbio russo que diz: o Carvalho marrou contra o Bezerro e deixou lá os cornos. Quer dizer, portanto, digamos que é a metáfora de uma luta completamente desproporcionada, quer dizer, um pequeno animal e uma árvore gigantesca, quer dizer, e essa é a luta que Solzhenitsyn inicia em 1962. Ele, obviamente, não é um adepto de Khrushchev, ele acha que o mal é do sistema soviético, é do comunismo, quer dizer, ele acha que aí é que está o mal, mas para publicar a novela entra no jogo soviético, quer dizer, no interesse que Khrushchev tem na altura de ser publicado algo que denuncia os crimes de Stalin. Aliás, há depois umas histórias curiosas lá sobre a novela em que eles pedem alterações, que é para... Eles pedem que ponha lá um personagem a denunciar o Stalin, porque não há lá referências. Que é para as pessoas perceberem que aquilo é mesmo o Stalin que fazia, que era o mau. Quer dizer, nós não éramos. E ele recusa-se a fazer isso, mas faz lá outras adaptações para deixar aquilo
para deixar passar. Bem, em 1962, portanto, ele tem o patrocínio do líder máximo da União Soviética, então, Nikita Khrushchev, para publicar Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que é um sucesso gigante na União Soviética. A revista, aquilo é publicado inicialmente numa revista, essa revista esgota-se, tem uma tiragem enorme, esgota-se para aí numa hora, quer dizer, isto é, as pessoas correm todas, já havia rumores que aquilo ia ser publicado, correm todas, e depois o livro é publicado, o livro é traduzido no Ocidente, o impacto enorme, Solzhenitsyn torna-se de repente, do nada, torna-se uma das figuras mais conhecidas da literatura mundial, quer dizer, subitamente, por causa... Sim, toda a gente, quer dizer, de repente aquilo é a grande figura. Só que, portanto, ele tem planos, ele tem outros romances, tem outros contos, ainda publica mais 2 ou 3 contos em 1963, só que em 1964 uma coisa acontece. Nikita Khrushchev é derrubado do poder. E a linha soviética muda mais uma vez, e a nova linha é não são permitidas mais críticas, nem sequer a Stalin, quanto mais ao sistema soviético. Solzhenitsyn, portanto, é convidado pelas novas autoridades a adaptar-se aos novos tempos, quer dizer, a começar a escrever outro tipo de coisas, etc. E ele começa a negociar. Portanto, o Carvalho Bezerra, a história do Carvalho Bezerra é uma história de astúcia, quer dizer, é uma história de astúcia, de manha, em que ele está a tentar, por um lado, publicar. Portanto, vocês deixam-me publicar este, e depois eu publico, eu então escrevo uma coisa assim, negocia lá, quer dizer, há sempre amigos, quer dizer, isto é, amigos do sistema que vêm ter com ele, dizem, nós gostamos muito de si, mas você tem de se adaptar, não pode ser assim, quer dizer, não pode andar sempre a dizer mal de nós, olha, veja lá outros que também, ele tem outros exemplos, um outro escritor que também tinha ficado associado à crítica do sistema soviético, o Yevgeny Yevtushenko, mas que é muito mais maleável, e faz compromissos, portanto, compromissos, vocês deixam de dizer mal disto, eu digo bem disto, e, portanto, faz... E o Carvalho Bezerra é a história entre 1962 e 64, em que ele está eles nunca o deixam publicar nada. Portanto, ele começa a publicar no Ocidente, o que deixa-os completamente furiosos, quer dizer, a direção soviética quando sai. Ele claro, é astucioso, diz, mas eu não mandei publicar nada, alguém ficou com o meu manuscrito e publicaram lá no Ocidente o romance, eu não sei nada disso, eu não dei ordens nenhumas para isso, quer dizer, eu não sei, claro que tinha dado ordens, tinha deixado passar as coisas, e ele ao mesmo tempo está a tentar ganhar tempo. Ele diz, ele está a tentar ganhar tempo, quer dizer, está a jogar com o sistema, que não o deixa publicar, mas está a tentar ganhar tempo. Porquê? Porque ele está a escrever um outro livro, secretamente, que vai ser o Arquipélago de Gulag, que é baseado nos testemunhos dos prisioneiros dos campos de concentração, enfim, da sua própria experiência pessoal, e ele quer acabar de escrever esse livro, quer dizer, quer recolher materiais, poder escrever, e está a escrever, e à medida que vai escrevendo, o livro vai ser... Portanto, ele tem uma pequena rede de amigos e de admiradores que na União Soviética o apoiam, e também no Ocidente, e que vão datilografando aquilo que ele vai escrevendo, microfilmando, passando para o Ocidente. Isto é para passar o livro todo, quer dizer, para ir passando o livro para o Ocidente. Portanto, este é o jogo que ele está a fazer com as autoridades, portanto, um jogo de gato. O livro também se poderia ter chamado O Gato e o Rato, ou ele chamou o Carvalho Bezerra. E, portanto, aquilo que parece aqui, portanto, este é que é o ponto interessante, aquilo que parece aqui a qualidade que parece mais, que vem mais acima no Carvalho Bezerra é a da astúcia, a do conspirador. Isto é, ele é um conspirador contra o sistema. É alguém que está a conspirar e, portanto, está a ser astucioso, ser manhoso, quer dizer, ele próprio, com estratagemas, portanto, ele próprio fala disso constantemente, das suas estratagemas, agora consegui fazer isto, agora conseguiram me dar isto, agora vou-os provocar, porque ele está a jogar com o facto de, apesar de tudo, não estar perante Stalin já. Stalin morreu em 1953, está perante dirigentes soviéticos que, perante uma celebridade como Solzhenitsyn, eles não se sentem totalmente à vontade, eles não o deixam publicar nada, reprimem, mas não o sentem à vontade para o liquidar. Embora em 1971, provavelmente, ele terá sido vítima de um atentado. Isto é, o KGB tentou o mesmo matar com uma injeção de rícino, quer dizer, ele ficou extraordinariamente doente, e, portanto, houve talvez uma tentativa de assassinato, mas isso pode ter sido à revelia do Politburo, isto é, da direção soviética, pode ter sido uma iniciativa de Andropov, que já estava farto, quer dizer, porque depois é curioso, nós hoje sabemos, enfim, temos as atas,
acesso às atas da direção máxima soviética, e frequentemente eles discutem Solzhenitsyn. Isto é, portanto, os líderes máximos da União Soviética discutem os Estados Unidos, discutem os mísseis americanos, e depois discutem Solzhenitsyn, quer dizer. Primeiro porque eles sabem tudo, e isso é o mais curioso, eles sabem tudo, eles têm, quer dizer, a casa dele tem microfones, os sapatos têm microfones, portanto, aliás, é ótimo fazer biografias, é fácil fazer a biografia do Solzhenitsyn, porque praticamente no KGB está tudo gravado, todas as suas discussões, temos todas as suas discussões, bem... Portanto, isto é... mas ele julga que é astucioso. Eles, de facto, não estavam a ser astuciosos. Eles sabiam tudo. Quer dizer, eles sabiam tudo o que ele estava a fazer, tudo o que ele estava a planear. Há um momento, em 1973, no verão de 1973, onde uma das pessoas que tinha um dos manuscritos do arquipélago de Gulag, que era uma senhora até já idosa, que vivia em Leningrado, é presa pelo KGB, é torturada pela polícia política e, no meio dessa tortura, ela revela onde está o manuscrito que estava com ela. E, portanto, revela onde está o manuscrito. E, de repente, o KGB tem acesso e apanha uma cópia do manuscrito. Isto é uma tragédia para a senhora, porque esta senhora, Elisaveta Voronskaya, se não estou enganado, ela julga que aquele é o único manuscrito que existe do arquipélago Gulag. Quer dizer, ela não sabia que havia já o manuscrito e que o livro já estava no Ocidente. E, portanto, ela sente aquilo que ela fez, ela sente que é uma traição horrível. Quer dizer, ela fraquejou na tortura, revelou e suicida-se. Isto é, depois de ser libertada pelo KGB, enforca-se. E isso leva Solzhenitsyn, aliás, ele até tem uma nota a dizer por causa disso, a dar imediatamente ordem para o livro O Arquipélago Gulag ser publicado no Ocidente. Ele não tinha isso calculado, nos seus jogos era para ser publicado mais tarde, mas por causa daquilo ele dá imediatamente ordem para o Arquipélago Gulag ser publicado no Ocidente. Bem, o livro é publicado em 1974, 1973 em russo, no Ocidente, e depois começa a traduzir logo no princípio de 1974 já há traduções. Só em França vende 1 milhão de exemplares, portanto o impacto absolutamente gigantesco. E é nesse momento que a direção da União Soviética decide, bem, vamos ter de lidar com este tipo, quer dizer, já chega, quer dizer. E ele é preso. Aquilo é o momento da prisão no Carvalho e no Bezerro que agora nos interessa, porque este homem que está a ser astucioso, quando ele é preso, ele acha que não vai sobreviver, quer dizer, isto é, acha que eles o vão liquidar, quer dizer, e está preparado para isso. E, portanto, quando ele entra ali, deixa a astúcia de fora, quer dizer, já não há astúcia, já não há manha, nem nada, quer dizer, quando ele é posto perante eles, ele diz tudo aquilo que ele pensa deles, e começa por dizer, eu não vos reconheço autoridade nenhuma, não reconheço legitimidade nenhuma a este Estado, a esta ditadura, não estou disposto, e depois diz porquê, e diz, vocês já me obrigaram, faz, digamos, a história dos seus sofrimentos, quer dizer, já passei 7 anos num campo de concentração, doente, estive 7 anos depois exilado anteriormente, há 12 anos que não me deixam publicar nada na Rússia, portanto, eu neste momento não tenho medo de vocês, estou farto de vocês e já não vou fazer nada por vocês, portanto, façam o que quiserem. E esta cena, que é a cena de explosão, quer dizer, em que de repente acaba a astúcia e entra o confronto, fez-me lembrar de um texto, isto tem a ver com a coragem, isto é porque... E com isto vamos terminar, de um texto que é um artigo do Nelson Rodrigues, que ele publicou no Brasil em 1968, e que se chama-se O Ex-Covarde, e que é um artigo em que ele explica, em 1968, porque é que ele, Nelson Rodrigues, no Brasil, não tem medo de enfrentar aquela juventude esquerdista que, em 1968, parecia estar em todo lado. Os professores tinham medo, os jornalistas tinham medo, os intelectuais tinham medo, ele não tinha medo, ele enfrentava-os. E ele, neste artigo, explica porquê. Ele diz, eu também sou um covarde, quer dizer, mas tornei-me um ex-covarde. E tornou-se um ex-covarde porque ele explica, porque viu o irmão ser assassinado. Viu o pai morrer de desgosto, teve uma filha que tinha problemas de saúde graves, etc. E ele diz, isso tirou-me o medo, quer dizer, eu deixei de ser um cobarde, quer dizer, neste momento já não tenho medo de vocês, quer dizer, isto é, a vida, o sofrimento da vida tirou-me completamente todo o medo que eu poderia ter em vocês. E
E esse é uma das fontes da coragem, mas ao mesmo tempo nós percebemos que esta coragem, que é o resultado, caso deste, enfim, do sofrimento, nos libertar da cobardia, depois torna-se aquilo que nós podemos chamar uma virtude fundacional, quer dizer, original. Isto é, o Alistair McIntyre na After the Virtue tem isso. Há 3 virtudes sem as quais nenhumas outras virtudes são possíveis, que é a justiça, a honestidade e a coragem. Portanto, e o exemplo que ele dá é alguém que acredita numa coisa boa, mas por medo não a pratica. E ele diz, não, essa pessoa não deve ser definida pela sua boa intenção, deve ser definido como um cobarde. Quer dizer, isto é, a partir do momento em que uma pessoa não tem coragem, mesmo que tenha todas as outras boas virtudes, quer dizer, todas essas são canceladas e passa a ser apenas um cobarde. E aquilo que nós vemos neste momento do Alexandre Solzhenitsyn é que, sim, a astúcia, aquele jogo, não era isso que o definia. Aquilo que o definia verdadeiramente era a coragem e a ex-cobardia, isto é, alguém que tinha sofrido demasiado para continuar a jogar, a submeter-se e a comprometer-se com o sistema e, portanto, estava disposto para o afrontar. E, portanto, temos aqui a coragem, enfim, que às vezes é o destemor mesmo, quer dizer, que às vezes é criticado, como era criticado pelo Frei Bernardo da Cruz, mas de repente é algo absolutamente essencial. Isto é, não é possível ter outras virtudes sem ter esta. E assim terminamos, já nem temos tempo para o teaser sobre o impacto, mas é o tema do nosso próximo Thinkcast. Obrigada a todos.